Olá! Nosso trabalho é sobre digestão e absorção de proteínas, lipídios, também de água, sais minerais, carboidratos, vitaminas e também os íons, sódio, potássio, ferro, dos nutrientes que o nosso corpo necessita. Nós vamos começar primeiramente falando sobre o sistema digestório. Ele que é tão importante, que faz com que o nosso corpo absorva os tipos de nutrientes necessários para a nossa sobrevivência. Todo esse processo começa na boca, através da trituração e também de algumas enzimas que são responsáveis por começar o processo de digestão. O alimento vai para o esôfago, que leva o alimento ao estômago. No estômago já começa também alguns processos de digestão através da enzima, pepsina. Depois ele vai logo para o intestino, com ações do fígado, com os sais biliares, também das enzimas do pâncreas. Aí no duodeno, as células intestinais elas produzem as enzimas que completam a digestão dos nutrientes que são maiores, iniciando também a absorção dos produtos no processo digestivo. No intestino delgado é revestido por células que vão completar as tarefas de absorção dos nutrientes. E por último, o intestino grosso, que é a porção final, do nosso intestino, onde vai ser armazenado aquilo que o nosso corpo não tem necessidade de absorver e vai ser eliminado pelas fezes. Nós vamos começar pela digestão dos carboidratos. Os carboidratos são moléculas que nos garantem a energia, para o dia a dia. E através da digestão deles, nós temos a reserva de energia. Também ele passa por todo o processo citado, boca, esôfago, estômago, intestino, para que esse processo digestório aconteça. Os carboidratos na dieta, eles têm os carboidratos principais, que são a sacarina, conhecido popularmente como cana-de-açúcar, Tem a lactose, que é o açúcar do leite. Os amidos que estão presentes nos cereais, que é arroz, milho, ou a própria maisena, que também é um amido. E outros carboidratos também são ingeridos, mas em menor quantidade, que é a amilose, o glicogênio, o álcool acetílico, o ácido pirúvico e as pectinas. As dextrinas e a quantidade menor de derivados, de carboidratos encontrados nas carnes. A dieta também contém uma grande quantidade de celulose, mas o nosso corpo não consegue digerir essa celulose porque a gente não tem enzima capaz de hidrolisar ela. A digestão dos carboidratos, como eu disse antes, começa na boca, o alimento é mastigado e com esse processo da saliva começa o processo digestório através da enzima pitialina, que é a alfa-amilase. Ela é secretada principalmente nas glândulas parótidas. Essa enzima, ela hidrolisa o amido do disacarídeo, maltose, em outros polímeros pequenos de glicose que contém de 3 a 9 moléculas de glicose. Entretanto, o alimento ele permanece na boca por muito pouco tempo, então 5% só de todos os amidos ingeridos passam por quebra, por hidrólise no momento em que o alimento é deglutido. E a digestão do amido prossegue no corpo e no fundo do estômago durante 1 hora antes que o alimento seja misturado com as secreções gástricas. A seguir, entra a amilase salivar, ela é bloqueada pelos ácidos das secreções gástricas e vista ela ser inativada como enzima em pH, que cai para cerca de 4, então ela é aniquilada, impede que a amilase continue agindo como enzima. E todavia, em média, antes do alimento, junto com a saliva, ser totalmente misturado com as secreções gástricas, é 30 a 40% do amido que passa por quebra, principalmente a maltose. Temos a digestão do carboidrato no intestino delgado, aí entra o papel da amilase pancreática, a semelhança da saliva,
A secreção pancreática contém grande quantidade de alfa-amilase, porém muito mais potente. Então, dentro de 15 a 30 minutos, após o esvaziamento do quimo do estômago para o duodeno, misturando com esse suco pancreático, todos os amidos praticamente já foram digeridos. Então, em geral, os amidos são quase totalmente convertidos em maltose e outros polímeros muito pequenos da glicose antes de passarem além do duodeno para a porção superior do duodeno mesmo. A quebra dos disacarídeos e dos pequenos polímeros de glicose em monossacarídeo pela enzima do epitélio intestinal, ela acontece nos enterócitos porque são revestidos de velocidades, né, do intestino delgado e contém as enzimas propriamente ditas para a quebra, né, para ajudar a digestão, para fazer a digestão dos carboidratos em si, que são 4, a lactase, a sacarase, a maltase e a alfa-dextricinase. Ela tem a capacidade de clivar os disacarídeos, né? A lactose, a maltose, a sacarose, bem como os outros pequenos polímeros da glicose em monossacarídeos constituintes. Essas enzimas, elas se localizam lá nos enterócitos, que revestem a borda em escova das microvilosidades, né, intestinais, e os disacarídeos, eles são digeridos quando já entram em contato com esses enterócitos. A lactose já é clivada em uma molécula de lactose e de galactose e uma molécula de glicose. A sacarose já é desdobrada em uma molécula de frutose e uma de glicose. A maltose e outros pequenos polímeros da glicose são todos clivados em moléculas de glicose. Então, por consequência disso, os produtos finais da digestão de carboidratos são todos monossacarídeos, né? Porque precisam ser moléculas menores para que o nosso corpo consiga digeri-los. Todos eles são hidrossolúveis, solúveis em água e praticamente absorvidos imediatamente para o sangue porta. Tá aqui um quadradinho que a gente colocou para exemplificar melhor esse processo de digestão dos carboidratos. Na dieta é comum que às vezes acontece quantidade de amido muito maiores que todos os outros carboidratos juntos. A glicose, por exemplo, representa mais de 80% dos produtos finais da digestão, né, no meio dos carboidratos, enquanto galactose e frutose representam 10% dos produtos da digestão dos carboidratos. Então tá ali, ó, os amidos, né, entra a ação da ptialina na saliva de 20 a 40%, a amilase pancreática entra sendo responsável por 50 a 80%, a maltose polímetros de 3 a 9 moléculas de glicose, né, entra a maltase e a alfa-dextricinase no intestino, né, vai liberando então a glicose, a lactose, a galactose, sacarose, frutose e assim vai acontecendo o processo de digestão dos carboidratos. Nós vamos falar agora um pouquinho da digestão das proteínas. Acontece mais no estômago e no intestino. E a síntese das enzimas, estômago, pâncreas e intestino. Na dieta, ela consiste principalmente, né, quimicamente, em longas cadeias de aminoácidos que são unidos por ligações peptídicas. Uma ligação típica é a seguinte: as características de cada tipo de proteína são determinadas pelos tipos de aminoácidos presentes na molécula de proteína e por sua disposição, né? Então, nós temos aí um quadradinho especificando a composição dos aminoácidos, também um outro explicando a digestão da proteína na dieta, né? O estômago secreta o suco gástrico e ele também contém o ácido clorídrico e a proenzima pepsinogênio, né? O ácido desnatura a proteína da dieta, ativa o pepsinogênio, formando a pepsina. Então, assim, todo o processo cuidadoso que o nosso corpo humano tem na digestão de proteína tão importante, na formação de tecidos e na formação de hormônios e tantas outras atividades. A pepsina é a enzima peptídica do estômago, né? Ela é mais ativa em pH 2 e 3 e ela é inativada na presença de pH acima de 5. Então, para que a enzima exerça função digestiva sobre as proteínas, ela é necessário que os sucos gástricos sejam ácidos, senão vai cortar a função digestória dessa enzima.
As glândulas gástricas, elas secretam grande quantidade de ácido clorídrico. Esse ácido é secretado pelas células parietais, né, oxínticas, nas glândulas com pH de cerca de 0,8. Todavia, no momento em que ele se mistura com o conteúdo gástrico e com secreções das células glandulares não oxínticas do estômago, o pH já atinge cerca de 2 a 3, sendo assim essa faixa de acidez altamente favorável para a atividade da pepsina, como foi escrito acima. Um dos aspectos importantes da digestão da pepsina consiste na capacidade de digerir o colágeno, né, que é um albuminoide e que é afetado por outras enzimas digestivas. O colágeno é um importante constituinte, né, do nosso tecido conjuntivo intracelular das carnes e, por consequentemente, para que as enzimas digestivas do trato digestivo elas penetrem nas carnes e possam digerir as proteínas celulares, é necessário primeiro que as fibras de colágeno sejam digeridas. É por isso nos indivíduos com deficiência da atividade peptídica no estômago, as carnes ingeridas elas não são muito bem, elas não têm um processo digestório muito bom, elas são mal digeridas. E a pepsina só inicia o processo de digestão proteica em 10% a 20% da digestão total das proteínas, né? Que a pepsina é responsável, convertendo a proteína em proteoses, peptonas e alguns polipeptídeos. Essa degradação das proteínas ela ocorre em consequência da quebra, né, da hidrólise das ligações peptídicas entre os aminoácidos. Então, as proteínas sofrem a ação da pepsina, virando proteoses, peptonas, polipeptídeos, como está no quadro aí abaixo. E vamos ver a ação também de outras enzimas, como está também neste quadro. A maior parte das proteínas ocorre na porção, a maior parte da digestão das proteínas ocorre na porção superior do intestino delgado, lá no duodeno e no jejum. Porque elas sofrem as ações, né, das enzimas proteolíticas da secreção pancreática. Aí, imediatamente após a entrada no intestino delgado, os produtos parciais da degradação das proteínas já começam a ser quebrados pelas enzimas proteolíticas do pâncreas, que nada mais é a tripsina, a quimotripsina, a carboxipolipeptidase e a proelastase. Tanto a tripsina quanto a quimiotripsina elas são capazes de clivar as moléculas de proteína em pequenos polipeptídeos. A proelastase dá origem à elastase, que por sua vez digere as fibras de elastina, que também é aquela fibra que mantém a carne unida. Apesar das pequenas porcentagens de proteínas até seus aminoácidos constituídos pelo suco pancreático, né? Apenas pequena porcentagem de proteínas até seus aminoácidos constituídos pelo suco pancreático que são absorvidos. A maior parte permanece na forma de dipeptídeo, tripeptídeo e até mesmo alguns peptídeos maiores. Já na digestão dos peptídeos pela peptidase no enterócitos, que reveste as viscosidades do intestino delgado, essa é a última etapa da digestão das proteínas no lume intestinal. Ela é efetuada pelos enterócitos, né, como eu já havia dito, através das velocidades do intestino, sobretudo no duodeno e no jejum. Essas células elas têm uma borda em escova que consiste em centenas de velocidades que se projetam a partir da superfície de cada célula. Na membrana de cada uma dessas viscosidades encontram-se múltiplas enzimas, né, as peptidases, que fazem produção através da membrana para o meio exterior, onde entram em contato com os líquidos intestinais. Existem dois tipos de peptidase particularmente importantes, que é o aminopolipeptidase e diversas peptidases. Essas enzimas, o que elas fazem? Elas clivam os polipeptídeos maiores remanescentes em tripeptídeo, dipeptídeos e algum deles até em seus aminoácidos já constituintes. Tanto os aminoácidos quanto os dispeptídeos e tripeptídeos são então facilmente transportados através da membrana microvilar para o interior do enterócito.
E por fim, no interior do citosol, do citosol interócito, encontram-se muitas outras peptidases que são específicas para os tipos restantes de ligações entre os aminoácidos para que possa fazer o seu desligamento e acontecer a sua digestão completa e absorção. E em poucos minutos, praticamente todos os dipeptídeos e tripeptídeos são digeridos até o estágio final de aminoácidos. A seguir, esse aminoácido passa para o lado oposto do enterócito para o sangue circulante. Mais de 99% dos produtos digestivos finais das proteínas que são absorvidos consistem em aminoácidos individuais, com rara absorção de moléculas um pouco maiores, que é o peptídeos, e absorção extremamente rara de moléculas inteiras de proteínas. Mas caso raramente aconteça a digestão dessas moléculas maiores, pode causar graves distúrbios alérgicos ou imunológicos. Tá aí um quadrinho especificando resumidamente aquilo que nós já explicamos. Vamos falar agora da digestão da gordura. Gordura nada mais é do que colesterol, triglicerídeo e fosfolipídio. As gorduras, elas são responsáveis, né, para manter a nossa temperatura, né, adequada. Nós temos a reserva de energia, nós temos a produção de alguns hormônios através do colesterol, também é muito importante para o nosso corpo. No estômago, apenas aquela gordura chamada manteiga é digerida pela lipase gástrica. No intestino, praticamente toda a gordura é digerida lá, né, pelo processo de emulsificação e algumas outras ações enzimáticas que vamos citar ao seguir desses slides. A gordura na dieta. Sem dúvida, as gorduras são mais abundantes na dieta, as neutras, né, as conhecidas como triglicerídeos. As moléculas são constituídas por glicerol e 3 ácidos graxos. A gordura neutra é importante componente de alimento de origem animal e em grau menor de origem vegetal. Na dieta comum, elas são encontradas em pequenas quantidades de fosfolipídios, colesterol e ésteres de colesterol. Os fosfolipídios e o ésteres de colesterol contêm ácidos graxos e, portanto, pode ser considerado gordura. Entretanto, o colesterol já é um composto esterol, que não contém ácido graxo, mas ele exibe algumas características físicas e químicas das gorduras. Então, por isso, né, na forma de ser metabolizado de modo semelhante a ela, é que o colesterol é, do ponto de vista dietético, considerado gordura. A digestão, né, dos carboidratos no intestino, das gorduras no intestino. Então, no estômago ocorre a digestão de pequenas quantidades de glicerídeos pela lipase lingual, né, aquela que a gente recebeu através da mastigação, que é secretada pelas glândulas linguais na boca e com a deglutição, né, com a saliva. O grau de digestão é inferior a 10%, então não é muito significativo. Com efeito, praticamente toda a digestão, é aquilo que eu falei antes, acontece no intestino delgado de maneira que se segue. A primeira etapa da digestão das gorduras é o desdobramento dos glóbulos de gordura em partículas de pequeno tamanho. Como eu já havia dito, o nosso organismo, ele pega moléculas grandes e vai quebrando, até que as moléculas se tornem pequenas o suficiente para serem absorvidas. Isso significa que, de modo que as enzimas digestivas hidrossolúveis possam atuar sobre a superfície dos glóbulos. Este processo é denominado emulsificação de gordura. É a quebra da gordura em moléculas menores. É efetuada em parte da agitação do estômago juntamente com os produtos da digestão gástrica. Porém, principalmente no duodeno, sob a influência da bile, a secreção do fígado, que ela não contém nenhuma atividade de enzima digestiva, mas ela é muito importante nesse processo de emulsificação. Entretanto, a bile contém grandes quantidades de sais biliares, bem como fosfolipídio, a lectina, a lecitina, ambos os quais, principalmente a lecitina,
são de suma importância para a emulsificação de gordura. As partes polares, né, que são os pontos onde não ocorre ionização da água, né, das moléculas de sais miliares e de lecitina, são muito solúveis em água, enquanto a maior parte das porções restantes dessas moléculas é muito solúvel em gordura. Então, por causa disso, as porções lipossolúveis dessas secreções hepáticas desenvolvem-se na camada superficial dos lobos de gordura, com as porções polares projetando para fora. Com essas partes polares são solúveis no líquido circuncidante, esse efeito diminui acentuadamente a tensão na interface da gordura. Quando a tensão na interface do globo de líquido não miscível é baixa, esse líquido não miscível, ao ser atingido, ele pode ser desdobrado em numerosas partículas muito pequenas, com muito mais facilidade do que se tensão na interface fosse grande. Portanto, uma das funções importantíssimas dos sais biliares e da lectina, sobretudo, né, na bile, consiste em tornar os glóbulos de gordura facilmente fragmentados através da agitação da água no intestino delgado. Essa ação é a mesma que ocorre em muitos detergentes amplamente utilizados em produtos de limpeza doméstica para remover a gordura. Achei muito interessante esse material. Toda vez que o diâmetro dos glóbulos de gordura for reduzido significativamente em consequência de sua agitação no intestino delgado, a área de superfície total da gordura irá aumentar muitas vezes. É mais ou menos assim, como se o diâmetro médio das partículas de gordura no intestino, após esse processo de emulsificação, né, é inferior a 1 micrômetro, por exemplo. Isso representaria, então, na área lá, né, do intestino, uma área 1000 vezes maior, né, de superfície total das gorduras produzidas pelo processo de emulsificação. Aí as lipases são compostos hidrossolúveis que só podem atacar os glóbulos de gordura por sua superfície, então é fácil, o volume cresce e aí as lipases conseguem fazer então a digestão, começar o processo de digestão, né, daquela gordura. Isso ajuda a compreender a importância dessa função detergente dos sais biliares e da lecitina na digestão da gordura, porque sem eles não havia aumento de área e as lipases não poderiam fazer o seu papel no nosso organismo. Então, sem dúvida, a enzima mais importante para a digestão do triglicerídeo é a lipase pancreática no suco pancreático. Essa enzima é encontrada no suco pancreático em quantidades extraordinárias, suficientes para digerir em 1 minuto todos os triglicerídeos com os quais possa entrar em contato. É uma enzima muito rápida e eficaz. Além disso, os enterócitos do intestino delgado contêm pequena quantidade adicional de lipase, conhecida como lipase entérica, embora essa enzima não seja habitualmente importante. Tipo assim, tem pouco, opera pouco, né, no intestino delgado, sendo mais importante a pancreática. Os produtos finais da digestão das gorduras já são os triglicerídeos, né, da dieta, que são em maior parte, que eles são desdobrados em lipase pancreática e em ácidos graxos livres. Isso quer dizer o quê? Que os triglicerídeos eles são quebrados, né, em lipase, né, através das lipases, né, pancreáticas em ácidos graxos livres e 2 monoglicerídeos. Aí verifica-se a permanência de diminutas porções de estados de glicerídeos. Temos os papéis dos sais biliares, né, na aceleração da digestão da gordura, que é a formação de micelas, né? A quebra, né, a hidrólise dos triglicerídeos é um processo muito reversível, por conseguinte o acúmulo de monoglicerídeos e de ácido graxo livre na vizinhança de gorduras em processo de digestão bloqueia rapidamente qualquer digestão adicional. E os sais biliares, eles desempenham um importante papel na remoção dos monoglicerídeos e dos ácidos graxos livres na vizinhança dos glóbulos de gordura em digestão, quase tão rapidamente quanto esses produtos finais da digestão são formados. Esse processo ocorre da seguinte maneira: os sais biliares, quando entram em concentração suficientemente alta, ele tem propensão a formar micelas,
que consiste em pequenos glóbulos cilíndricos e esféricos de 3 a 6 nanômetros de diâmetro, constituído por 20 a 40 moléculas de sais biliares. Esses glóbulos, eles formam-se porque cada molécula de sal biliar ela é composta por um núcleo esterol, cuja maior parte é lipossolúvel, e o grupo polar muito solúvel em água. Os núcleos esteroide das 20 a 40 moléculas de sais biliares da micela, elas agregam-se e englobam os produtos da digestão da gordura. Elas formam um pequeno glóbulo de gordura no meio da micela. Com os grupos polares dos sais biliares projetando para fora, recobrindo a superfície das micelas, como tem cargas negativas, esse grupo polar permite que todo o globo da micela se dissolva na água dos líquidos digestivos e permaneça em solução estável até a absorção da gordura, em despeito do grande tamanho da micela. As micelas dos sais biliares também atuam como meio de transporte para os monoglicerídeos e ácidos graxos livres até as bordas em escova de células epiteliais intestinais, visto que, de algum modo, ambos seriam relativamente insolúveis. Na borda em escova, os monoglicerídeos ácidos graxos livres são absorvidos para o sangue. Ao mesmo tempo, os próprios sais biliares retornam ao quimo para serem repetidamente utilizados nesse processo de transporte. Os ésteres de colesterol e dos fosfolipídios, nós vamos citar agora, a maior parte do colesterol da dieta ela encontra na forma de ésteres glicerol e ele consiste em combinações de colesterol livre e uma molécula de ácido graxo. Os fosfolipídios, também conhecido como ácido graxo, no interior de suas moléculas. Tanto o éster de colesterol quanto os fosfolipídios, eles são hidrolisados por duas lipases presentes, na secreção pancreática, que liberam o ácido graxo, e a enzima éster de colesterol hidrolase, que hidrolisa, o éster de colesterol, e a fosfolipase A2, que hidrolisa o fosfolipídio. Isto é, simplificando, que o éster de colesterol, ele é digerido através da ação da enzima pancreática, que simplesmente chama éster de colesterol hidrolase, e também a fosfolipase A2, que quebra, hidrolisa o fosfolipídio, encontrado, que é a gordura. As micelas de sais biliares, elas fazem o mesmo papel no transporte livre, como foi explicado nos triglicerídeos, e das porções remanescentes das moléculas de fosfolipídios digeridas, que o desempenho do transporte de monoglicerídeos de ácidos graxos livres, que elas vão também, a micela também vai fazer o mesmo mesmo processo de transporte e também de ajuda na digestão. Com efeito, praticamente não pode ocorrer qualquer absorção de colesterol sem a função das micelas, pois desempenham um grande papel na digestão também de fosfolipídios e colesterol. Vamos falar um pouquinho da absorção da água no organismo. 95% da água é absorvida no intestino delgado por osmose. Ela se move em ambas as direções através da mucosa intestinal. O gradiente osmótico ocorre sempre de concentração, de um gradiente de concentração estabelecido, e primeiro vem o transporte soluto para dentro da mucosa intestinal. A água está associada à ingestão de soluta, que absorvidos criam o gradiente osmóticos. Isso quer dizer que a absorção da água em todo o intestino é secundária à de soluto. A absorção de soluto gera o gradiente osmótico transepitelial responsável pela absorção da água. A quantidade total da água é de 9 litros dia, e o delgado absorve 7,5. A maior parte é absorvida no jejum, devido à absorção dos solutos orgânicos, que vem primeiro e propicia
a absorção da água, né, que facilita que a água, né, seja absorvida. O colo recebe 1,5 litro ao dia e reabsorve 1/4 ao dia, excretando apenas 0,1 litro dia. A reserva funcional absortiva de água no delgado é de 20 litros e do cólon 4 a 6 litros. Cerca de 5 a 6 gramas de NaCl são ingeridos por dia. E a quantidade de NaCl secretado no TGI, né, que é no trato, né, intestinal, gastrointestinal, é cerca de 25 gramas dia, dando um total de 30 a 35 gramas de NaCl que atinge a luz intestinal. O delgado absorve praticamente todo o NaCl, sendo secretado nas fezes apenas de 9 a 12 ml dia. A quantidade de água secretada, né, no trato gastrointestinal por dia representa 20% da água total do organismo. A quantidade de NaCl secretada por dia no trato intestinal representa 15% do total do sódio no organismo. Esses valores concluem que as alterações absortivas da água e do sódio conduzem distúrbios da homeostase hidroeletrolítica do organismo. Isso significa o quê? Que na perda de água ou de sódio em grande quantidade, automaticamente vai impedir o bom funcionamento do nosso corpo devido à grande necessidade que o nosso corpo tem de absorver tanto água quanto, né, o sódio, o NaCl. No delgado, a absorção de água ocorre entre dois compartilhamentos, né, quase isotônicos. A absorção ocorre pelas vias intercelular e transcelular. A via transcelular é altamente permeável à água devido aos canais de água, né, aquaporinas, presente tanto na ML quanto na MBL. No cólon, a luz é hipotônica em relação ao compartilhamento intersticial plasmático. O passo limitante para a absorção de água nesse segmento é a ML, cujo número de aquaporinas é regulável. Vamos falar um pouquinho da absorção também das vitaminas. Existem dois tipos de vitaminas que são a hidrossolúveis e a lipossolúveis. As lipossolúveis nada mais é que A, D, E e K. E a hidrossolúveis nada mais é que complexo B e a vitamina C. As lipossolúveis são armazenadas no fígado, absorvidas pela quebra lipídica e também dependem das micelas e sais minerais, né, para sua absorção nos enterócitos. Vamos falar um pouquinho de cada vitamina. A vitamina D ela pode ser absorvida também sem os sais biliares, também ela pode ser absorvida dentro dos quilomicrons. O influxo, a entrada da vitamina D nos enterócitos ocorre por difusão simples e na circulação sanguínea ela é ligada a uma proteína plasmática. O seu excesso pode causar calcificações e cálculos renais. Temos também de lipossolúvel vitamina E, que é o tocoferol. Ela depende das micelas para sua absorção e é transportada juntamente com os quilomicrons. No plasma, elas equilibra-se com a LDL, é armazenada no tecido adiposo, fígado e muco. Seu excesso causa distúrbios gastrointestinais e interfere também na absorção das outras vitaminas, que é a A e a K. A vitamina K, ela pode estar em duas formas, K1 e K2, e depende das micelas, dos sais minerais e dos quilomicrons. É armazenada no fígado em pequena quantidade. A forma K2, ela pode ser sintetizada, isto é, a gente pode fazer ela no nosso organismo, né, endogenamente. Quase não ocorre toxicidade por superdosagem. Temos também uma vitamina muito importante, a vitamina A, que é um grupo composto por retinol e derivados, retinal, ácido retinóico, carotenoides, também denominados retinoides, e o mais significativo, que é o beta-caroteno ou provitamina.
Os carotenoides, eles sofrem emulsificação no estômago, como foi no caso, né, parecido com as gorduras. No delgado, os pósteres do retinol são hidrolisados pelas enzimas pancreáticas, não especificamente citando o nome de enzimas, e na borda, em escova, pela retinil éster hidrolase. Né, na borda, a gente sabe que esta enzima retinil éster hidrolase é a que faz a digestão desse tipo de vitamina A, originando o retinol, que é solubilizado nas micelas dos sais miliares. O retinol é transportado por difusão mediana e os carotenoides por difusão simples. No meio intracelular, o retinol é estratificado por ácidos graxos. Os carotenoides já são oxidados nos enterócitos, reduzindo a retinal e apocarotenoides. O retinal é reduzido a retinol ou oxidado a ácido retinóico. O retinol é restratificado, os carotenoides intactos e os apocarotenoides, eles são absorvidos juntamente com os quilomicros. Essa vitamina A é armazenada no fígado na forma de ésteres, ela circula no plasma ligada a uma proteína que chama RBP, que é Retinol Binding Protein, e nos tecidos alvos o retinol é metabolizado a ácido retinóico, que se liga a receptores nucleares que regulam a expressão gênica. Em sua superdosagem, a vitamina A pode causar o fechamento prematuro, né, das fontanelas nas crianças. Já no caso da gestante, ela pode causar má formação fetal. O excesso, né, dos carotenoides pode causar hiporcromia, que é um amarelamento, causa um amarelamento epidérmico, e o uso prolongado da vitamina A causa cefaleias, náuseas, vômitos, diarreia, irritabilidade, anormalidade imunológica, sonolência e alopécia. Então aqui um quadradinho resumindo o papel importante das vitaminas, né? A vitamina C é o ácido ascórbico, né? Tem a função produção e manutenção do colágeno, ela é antioxidante, acentua a resposta imunológica e ajuda na cicatrização, né? As fontes da vitamina C são as frutas e verduras frescas, né? E a vitaminose é o escorbuto. Lembrando que as vitaminas também são reguladoras do metabolismo, do desenvolvimento, e são produzidas, algumas são produzidas pelo organismo e outras precisam ser ingeridas. Nós vamos falar então agora do complexo B. O complexo B, ela é uma vitamina hidrossolúvel, ela apresenta vários tipos, né? A vitamina B, ela tem a que a gente conhece mais ela como B12, né? E a falta da vitamina B compromete a síntese do DNA, porque na composição dela tem ácido fólico, que é essencial, né, para a elaboração da síntese de timinas e purinas. Acarreta também a anemia megaloblástica, né, a falta da vitamina B, e ela é ingerida ligada à proteína no estômago por ação da pepsina e do baixo pH. Aí ela é liberada ligando-se a uma proteína conhecida como proteína do tipo R, que chama raptocorrina. As células parietais ou oxídeos secretam a glicoproteína denominada fator excêntrico, a gente chama F1. O F1, que é o fator excêntrico, é essencial para o processo de absorção da vitamina B12, ele ocorre nos íleos, onde os leucócitos possuem um carregador específico, que reconhece essa vitamina complexada, isso é, ligada ao F1. Já lá no ambiente gástrico, a vitamina B12 ela vai apresentar maior afinidade com a apitocorrina, né, que a gente chama a proteína do tipo R, do que com o F1, porque ela protege a vitamina B do pH e da ação proteolítica da pepsina. Então lá no estômago ela vai ser ligada mais à proteína R, que protege ela. E já lá no intestino vai ser ligada a F1, porque o pH é menor, né? No duodeno, devido ao ambiente alcalino, a raptoxina, que é a proteína R, é digerida pelas enzimas pancreáticas e libera
a B12 que estão complexos em F1. Os ileócitos distais, ele apresenta o carregador para B12 que só reconhece quando é complexado a F1. Esse processo favorece a formação de duas moléculas de B12 e o F1 são endocitados. Lá no meio intracelular, o F1 é associado a B12 que se liga a uma outra proteína chamada transcobalamina 2. A vitamina é ligada a essa transcobalamina 2 e exocitada no ileócito, entrando na circulação porta e liberada nos hepatócitos. Ela é armazenada em quantidade relativamente elevada e parcialmente excretada na bile. O elevado nível de vitamina B12 armazenado no fígado é suficiente para garantir o suprimento dela de 3 a 4 anos quando a gente ocorre alguma alteração, tipo assim, ou a gente não ingere ela suficiente ou algum problema de absorção dela. Temos os sais minerais, né? O cálcio, né? O sódio, ele é o principal cátion extracelular, ele gera impulso nervoso, participa do equilíbrio osmótico. O potássio também, importante, intracelular, tem a geração de impulso nervoso e equilíbrio osmótico. O cálcio já é um importante ativador da contração muscular. Ele estimula a coagulação do sangue, constituindo a matriz óssea, estimula a secreção celular. O magnésio, ele ocorre em pequena quantidade, geralmente menor de 2%, mas desempenha importantes funções dos seres vivos, né? Que é um componente também da clorofila. E também temos o fósforo, que é um componente de esmalte dos dentes, né? Que previne as cáries. E temos também um componente I, né? Que ajuda nos hormônios da tireoide, né? Que é o T3 e T4. O ferro nada mais é também do que um componente da hemoglobina, que na ausência dele a gente tem a anemia conhecida como anemia ferropriva, que acontece através da falta de ferro, no qual é encontrado mais em vísceras, carnes, ovos, né, e aí vegetais escuros. Vamos falar um pouquinho então dos sais minerais. O sódio ele é absorvido ao longo de todo o intestino, mas a sua absorção maior é no delgado. Nesse segmento é mais pronunciada no jejum, uma vez que o sódio é absorvido também por acoplamento de conjunto com hexoses e aminoácidos. A absorção já do potássio, ela já depende da contração luminal, que por sua vez é a função de absorver a água. O íon de potássio pode ser tanto absorvido como secretado. Na diarreia, aumenta a quantidade de água luminal e praticamente diminui a absorção de potássio, o que passa a ser excretado nas fezes e podendo levar então, né, a um desequilíbrio chamado hipocalemia. Temos também o bicarbonato, é absorvido apenas no jejum. Ele é secretado no duodeno, onde participa da neutralização do quimoácido proveniente do estômago. O excesso é absorvido no jejum. O ilho e o colo secretam bicarbonato, neutralizando os produtos ácidos da fermentação bacteriana. A modulação da secreção de cloreto é importante na regulação da absorção de água. O cloreto é secretado através da ML das células, né? E das células criptas e em respostas aos neurotransmissores, paracrinos e hormônios. A elevação da secreção do cloreto altera o fluxo transeptelial de sódio e tonicidade luminal, tanto no delgado quanto no colo, com isso altera a absorção de água. Já a absorção de cálcio e ferro, elas são reguladas pela necessidade, né, do organismo. Elas ocorrem mais no estado quando a gente está em jejum. A absorção de cálcio, ela depende de um metabolismo da vitamina D, né, que é sintetizado pela pele, que é fabricado, né, pela pele por radiação de UV sobre o calciferol. Terminamos aqui o nosso trabalho acadêmico, né, apresentando a disciplina de fisiologia, né, com o nosso professor querido, professor Felipe. Esse é um trabalho desenvolvido com muito carinho, né,
pela Cássia, Cecília, Cleiciane, Daf, Gabriela, Jucimara, Rayane. E nós agradecemos também porque crescemos muito com esse conteúdo e deixamos aqui esse trabalho acrescentado, que nos acrescentou um pouco mais de conhecimento. Muito obrigada.